Marcos 5,36, e nós vamos, esse é o texto desta mensagem. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Diga, não temas, crê somente. Fale isso agora para 5 pessoas. Não temas, crê somente. Pelo menos para 5, né? Queridos, isso não é uma frase de efeito, isso é uma palavra profética para a sua vida nessa noite. Não temas, crê somente. E eu quero entrar no contexto dessa palavra, porque Jairo, o principal da sinagoga, estava com a sua filha doente. Sua filha tinha 12 anos, então ela adoece. E aqui eu quero entrar dentro das conjecturas que eu penso no que aconteceu nesse texto. Provavelmente Jairo já é uma pessoa de idade, porque isso às vezes era comum, pessoas idosas de certa idade terem filhos ou filhas novas, porque às vezes tinha dificuldade em engravidar. Nós temos o caso de Isabel e Zacarias na Bíblia, que já eram avançados de idade quando geraram um filho. E isso acontecia muito lá na nação de Israel. E provavelmente não sabemos se era a filha única ou era a filha caçula, porque o texto não fala, mas era a filha querida do papai. E com todos os recursos que, quem sabe, ele dispunha, ele tentou solucionar o problema daquela criança. E como não conseguiu, ele ouviu falar que Jesus estava ali, e ele vai até o encontro de Jesus. Vai ao encontro de Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, ele fala: mestre, minha filha está doente. E quando ele fala, Jesus prontamente se prontifica a ir lá curar a menina. E eles começam a caminhar, mas ao que ele começa a caminhar, uma multidão vai com Jesus. E a multidão aperta Jesus de todos os lados, porque nesse período da vida de Jesus, a sua fama já havia se esparramado pela nação de Israel. Então todas as pessoas queriam tocar Jesus. As pessoas, muitas, só queriam ir lá para ver Jesus, outros queriam tocar porque queriam alguma coisa. Mas em determinado momento Jesus para e diz: alguém me tocou. E aí os discípulos ficam sem entender o que aconteceu, porque aí Pedro fala: mestre, a multidão te aperta, e o Senhor diz: quem me tocou? E aí fala: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E nesse instante aparece uma mulher e diz que ela sofria 12 anos de uma hemorragia. Você conhece essa história, ou a grande maioria aqui conhece. Essa mulher então sofria de uma hemorragia, apresenta diante de Jesus e conta que a partir do momento que ela toca Jesus, no mesmo instante ela é curada do mal. E ela sente a hemorragia estancar. E eu fico pensando no pai que está ali, aquela história de que você tem pressa de que algum mal sobrevenha e de repente alguém atravessa o seu caminho. E quantas vezes você estabelece uma meta na sua vida e de repente alguém atravessa o seu caminho e impede a sua meta? Como você se sente? Se sente feliz? Ou irritado? Ou mal? Ou preocupado? Ou ansioso? Será que vai dar tempo? É como se você tivesse com a sua filha doente, pegasse um carro e tivesse que levar na Santa Casa. E de repente, quando você chega numa rua, ela está interditada. Como que você fica? Você fica desesperado, doido. Foi exatamente esse o sentimento daquele pai. Porque Jesus para e ele pensava: será que vai dar tempo? E ali Jesus demora conversando e de repente chega o portador da má notícia. E o portador da má notícia é alguém da casa de Jairo. O texto fala: alguém da casa de Jairo chega e disse: não incomodes mais o mestre, porque a sua filha está morta. E aí eu fico pensando como aquele pai recebe aquela notícia. E no momento que o pai está para desabar, Jesus chega e fala: não temas, crê somente. E agora eu fico pensando Jesus em direção à casa de Jairo. Nesse processo de Jesus em direção à casa de Jairo, acontecem algumas coisas.
Primeiro, Jesus não deixa que a multidão mais o siga. Só vai Pedro, Tiago, João e Jesus, e o pai da menina. Então, só vai aqueles que Jesus queria que fosse. E nesse processo, o pai, ele está com um misto de fé e de esperança. Será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai acontecer? Quando chega no lugar, está todo mundo chorando. E eu fico pensando na cena do pai, onde ele chega e está todos os familiares já chorando. Está todo mundo chorando na casa, e ele chega e ele também desaba. É normal, é natural, a gente é gente. E aí Jesus profere mais uma palavra profética dizendo: a menina não está morta, ela dorme. E as pessoas caçoam dele, começam a dar risada. Como diz o outro, ele está pirando. Eu vi que a menina morreu, todo mundo viu aqui. Agora quem é esse louco, quem é esse doido que chega aqui e diz que a menina... E aí o que a Bíblia fala é que ele não permite que ninguém entre no quarto. E ele tira todo mundo da casa e só entra Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. E ali ele fala: menina, te digo, levanta. E a menina no mesmo instante levantou. E o que essa lição nos ensina? Primeiro, que quando Jesus disse não temas, crê somente. Essa não é uma frase de efeito, mas é uma palavra profética que Deus está liberando sobre as nossas vidas nessa noite. O nosso apóstolo, ele já tinha mandado o tema da ministração, e eu estava preparando o tema, de repente ele me manda uma mensagem falando assim: eu vou pregar no culto da manhã, e eu ia pregar no culto da manhã e agora, e a mensagem é essa: você fica à vontade. Falei: estou à vontade para ministrar a sua palavra. Então, e o tema que nós entramos nesse mês é vida financeira e vida abundante. Nós não estamos falando nem de vida financeira e nem de vida abundante. Nós estamos falando exatamente do quê? Do medo que invade o coração das pessoas diante de más notícias. E uma das coisas interessantes que a gente vê nesse texto é o fato de que quem trouxe a má notícia foi exatamente alguém de casa. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida: é alguém próximo, é alguém íntimo, é alguém do nosso ciclo de amizade que traz às vezes uma notícia ruim. E como você lida com isso? Como você se comporta com isso? No livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, diz: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. O que Jó estava dizendo acerca disso? No capítulo 1, versículo 1, fala que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus, e desviava-se do mal. Era um homem santo, um santo homem, mas ele tinha medo no coração. A Bíblia diz que toda semana ele fazia um sacrifício pelos filhos. Toda semana ele fazia, e a Bíblia é clara dizendo que quando ele fazia o sacrifício, ele dizia: quem sabe um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor. E o fato de Jó falar isso, quem sabe um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor, é que ele sabia que os filhos não eram flor que cheira, que os filhos cometiam alguns deslizes, e ele morria de medo de perder os filhos, e todo o relacionamento dele com Deus era através do medo. Nós não podemos nos relacionar com Deus através do medo, e Jó se relacionava com Deus através do medo. E aí, exatamente numa única noite, os 10 filhos morrem, e ele recebe a notícia, e depois ele escreve: o que eu temia me aconteceu, o que eu receava me sobreveio. No final do seu livro ele diz: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque o relacionamento dele antes era baseado no medo, agora o relacionamento dele é baseado na intimidade. Deus quer que eu e você tenhamos intimidade com Ele. Nós nunca podemos nos relacionar com Deus através do medo. Medo de que Ele nos castigue, medo de que algo aconteça sobre as nossas vidas. Não podemos nos relacionar com Deus através desse medo. Devemos nos relacionar com Deus através da fé, através de uma intimidade com o Pai. 2 Crônicas, capítulo 32, nós vamos ver a história de um homem chamado Senaqueribe. E uma das coisas mais interessantes que tem na Bíblia é que a Bíblia é cheia de terroristas.
A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse, sempre existiu homens terroristas. E a grande maioria do terrorismo que acontecia no passado era um terrorismo psicológico. Eles usavam muito o terrorismo psicológico para derrotar os inimigos. E era assim que muitos ganhavam as guerras, através desse terrorismo psicológico. Vamos ver um exemplo antes desse que nós vamos ler, que é o caso de Golias diante da nação de Israel. Todo dia ele se apresentava e criava um terrorismo. E Saul e todo o exército de Israel tremia de medo diante de Golias, e 40 dias aconteceu isso sem parar, e o exército todo amedrontado. E eu falo que quando mataram Golias, foram lá medir, e descobriram que ele tinha 6 côvados. Mas antes de Golias morrer, meu irmão, ele devia ter uns 50 côvados. Porque todo mundo, o medo faz com que você enxergue o gigante muito maior do que ele é. E aí o fato é que um exército inteiro estava amedrontado, um exército inteiro estava com medo. E de repente chega um menino franzino, ruivo, de boa aparência, chamado Davi, e quando ouve aquele gigante falar, ele simplesmente é tomado pela ira santa de Deus e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E eu quero dizer que essa mesma ira santa, esse mesmo temor que existe no coração de Davi, vai ser derramado sobre a sua vida nessa noite, hoje. Você não vai mais aceitar a afronta do inimigo sobre a sua vida. O diabo não pode mais ficar pisando na tua cabeça e simplesmente sapateando em cima da sua cabeça. A partir de hoje você tem que chegar na sua casa e dizer: quem manda aqui sou eu. Acabou, Satanás, para fora de casa. Você tem que assumir a sua posição de filho de Deus. Não existe nenhuma seta do maligno que vai enfrentar você e que vai vencer você, porque tudo é possível àquele que crê. Senaqueribe, pode pôr aí na Bíblia, na tela, por favor. Nesse texto de Senaqueribe, 2 Crônicas 32. Depois destas coisas e desta verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Quem era Senaqueribe? Um terrorista. E era de uma família de terroristas, porque o pai dele, todos eles trabalharam no terror. Mas Senaqueribe estava vivendo da glória dos pais, porque ele era rei da Síria, e a Síria estava devastando todas as cidades em redor. Aonde eles chegavam, eles venciam. Isso era algo que a notícia começava a se esparramar, porque quem fugia ia passando pelas outras cidades, os refugiados saíam e entravam na outra cidade e falavam: olha, não sobrou nada. E assim ia passando de cidade em cidade, de nação em nação, e de repente ele chega em Judá. E quando que ele chega em Judá? Depois de Ezequias fazer uma reforma na nação de Israel. Ezequias foi um rei que ele inclinou o coração para agradar a Deus, e fez inúmeras reformas em Israel. E depois que a nação está pronta, próspera, rica, todo mundo vivendo uma vida de abundância, vem o inimigo para afrontar ele. Vem a notícia má: olha, o rei da Síria já está aqui perto. E é isso que às vezes o diabo coloca na nossa vida. Põe o próximo texto. E olha o que ele diz: não sabeis vós, isso é Senaqueribe falando com o rei Ezequias, não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Próximo, 14. Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que vosso Deus vos possa livrar da minha mão? E pior do que isso, Senaqueribe vai e sobe no muro e fala na língua dos judeus daquela. E fala exatamente, eu falo, isso é a globalização. Foi lá e começou a falar palavras amedrontando todo o povo que estava na cidade, falando que eles iam entrar e iam destruir.
E todo mundo sabia que os assírios, quando eles entravam para destruir uma cidade, eles violentavam as mulheres, eles acabavam com as crianças. Era horrível o tipo de atitude que eles tinham. Nesse processo todo, então, o que Ezequias faz com Isaías? Eles vão e se apresentam diante do Senhor. E quando, oi, tudo bem, princesa? E quando Isaías e Ezequias se apresentam diante do Senhor, o que acontece? Olha o próximo texto. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Próximo. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, e os líderes, e os capitães do arraial do rei da Síria. Envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Assim vai acontecer contra todos os teus inimigos. Não existe nenhum tipo de vírus que possa tocar você. Não tem coronavírus, não tem dengue, não tem chikungunya, não tem nem gripe, nem HN1, nada vai poder atingir você. Porque a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Aquele que abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E no Salmo 9:9 ele diz: Deus é um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio no tempo da angústia. Você está vivendo um tempo de angústia, hoje eu quero te dizer: não temas, crê somente, porque a vitória é sua nessa noite, em nome de Jesus. Satanás, ele tenta te intimidar. Mas o que nós precisamos usar? As armas da nossa milícia. Paulo diz que as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas do Satanás. Essas são as nossas armas. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa dominar a palavra de Deus. É você exaltar a palavra de Deus. É você realmente crer nessa palavra. Todas as vezes que o inimigo vier com uma palavra de fracasso, de derrota, que não vai dar, que você não consegue, você volte-se para a palavra. Por isso que a Bíblia recomenda você meditar na palavra dia e noite. Exatamente porque quando vem esse momento é a hora de você trazer à tona a sua memória a palavra. Não é a hora de você ir lá pegar a Bíblia e falar assim: eu vou abrir a Bíblia aqui e ver o que Deus fala comigo. Aí você abre a Bíblia e aí Deus fala: e Judas foi lá e se enforcou. E aí você vai, puxa, é isso que Deus quer. Então meu irmão, para de fazer esses tipo de adivinhação gospel. Comece a ler a palavra diariamente. Comece a decorar a palavra. Tenha a palavra dentro de você. Porque quando os mensageiros de Satanás chegar, bater na sua porta, você fala: chegou tarde. Eu já estou vacinado pela palavra de Deus. Quantos estão vacinados pela palavra de Deus? Diga glória a Deus. E eu quero falar aqui mais 3 coisas para você. 3 coisas que você precisa fazer para que o inimigo não toque você. O primeiro é exatamente isso que você acabou de fazer. Guarde a palavra no teu coração. Segundo, seja seletivo. Seja seletivo com aquilo que você ouve. Seja seletivo com aquilo que você vê. Quais são os tipos de notícias? Tem gente que fica o tempo todo olhando o que está acontecendo lá na China. Será que o coronavírus já chegou no Mato Grosso do Sul? Ai meu Deus. E tem gente que fica o tempo todo nas redes sociais pesquisando só em cima disso. E divulgando ainda essas notícias. O salmista diz: não colocarei coisa má diante dos meus olhos. Eu quero te dizer, tudo que é mal, não coloque diante dos seus olhos e não compartilhe com ninguém, querido. Entende? O que se tiver que compartilhar, compartilhe coisa boa. Compartilhe fé, compartilhe esperança, compartilhe alegria. E infelizmente nós temos uma mídia que gosta de tocar o terror. E nós estamos vivendo momentos, e hoje de manhã o apóstolo
falou que nos Estados Unidos, por ano, morre 25 mil pessoas de gripe. Gripe. 25 mil pessoas por ano, só nos Estados Unidos. Eu não sei nem no resto do mundo, estou falando nos Estados Unidos. E aí vem um coronavírus desse, começa a matar algumas pessoas, e as pessoas já ficam desesperadas. Matou 2.000 e poucas pessoas e tem um monte infectado. Mas infectado não quer dizer que vai morrer. É só tomar cuidado. Mas as pessoas ficam apavoradas. Tem pessoas, aí tinha a gripe do frango, né? Do porco, tem gripe de tudo aí, meu irmão. Se você ficar dando ouvido para isso aí, você vai ficar desesperado, você não vai viver. Você vai entrar dentro do quarto, ficar trancado e falar, ai meu Deus, não posso sair. Se alguém espirra do seu lado, você fala, está amarrado. Já pensa que vai ficar contagiado, meu irmão. Cria-se um terror. O diabo tem colocado um terror na mente das pessoas e muitos crentes, infelizmente, assumem isso. Entenda uma coisa, maior é aquele que está em você do que o que está no mundo. Ou você crê nisso ou você não crê. Hoje no culto das 17, o pastor Breno está pregando, tinha uma pessoa aqui que ela viajou, voltou, ficou doente, e ela falou, não vou para Israel esse ano não, e ainda vendo essas notícias, quando terminou a mensagem, agora eu vou. Por quê? Porque as pessoas ficam morrendo de medo. Uma das coisas que mais as pessoas falam, você vai para a Terra Santa? Rapaz, mas lá não tem homem-bomba, lá não tem isso, lá não tem aquilo. Meu irmão, já fui tantas vezes em Israel e nunca vi nada disso. Mas a mídia é uma mídia que gera terror. Quantos aqui já foram no Rio de Janeiro? Você viu tudo aquilo que a mídia fala? Eu fui já 2 vezes lá no Rio, não vi nada disso. Tem em todo lugar. Se você tem uma população de 100 mil pessoas, você vai ter homicídios referente a uma população de 100 mil. Se você tem uma população de 5 milhões, você vai ter homicídio na proporção. E como São Paulo, então, que é uma proporção maior, Rio de Janeiro, é o que vai acontecer. Aí a mídia só fica falando disso. E aí as pessoas ficam se alimentando disso. Quero te dizer, em vez de você se alimentar disso, pare de olhar isso e vai pegar a Bíblia e vai ler. Vai ler a Bíblia, vai ouvir o podcast do apóstolo, vai se alimentar da palavra de Deus, que você vai ganhar muito mais. Alguém pode dizer para você, ser alienado? Não, não sou alienado, não, estou ligado. Eu sei que tudo que está acontecendo, nós não somos alienados da política, do que está acontecendo na política, não, a gente está vendo tudo isso, mas todos esses ardis do inferno de Satanás vai cair por terra. Todo esse esquema engendrado pelo diabo para vir tentar destruir a nação brasileira vai cair por terra, porque Deus está levantando homens e mulheres valentes que vão fazer a diferença nessa nação e vão mudar o destino da nação brasileira no nome de Jesus. Terceira coisa, seja seletivo nos seus amigos. Jesus, o que ele fez? Ele pegou Pedro, Tiago e João. Ele tinha 12 apóstolos e tinha um monte de discípulos que estavam com ele ali, mas só pegou 3 para ir. Nem todo mundo compactua com a mesma fé sua. Nem todo mundo está no mesmo nível seu. Você vai compartilhar um sonho, um desejo com uma pessoa que não está no mesmo nível seu, o que ela quer é te apunhalar pelas costas. O que ela quer é puxar o teu tapete. O que ela quer é destruir o teu sonho. Então seja seletivo nas suas amizades. Entende? Você tem que aprender a ser seletivo. Não é com qualquer pessoa que você compartilha os seus sonhos, não. Você tem que compartilhar com quem está acima de você. Porque ele não tem problema, não. Pessoas que estão acima de você, ele quer que você avance, que você cresça. O seu discipulador, o seu pastor, que pode realmente te incentivar, te ajudar, te colocar para cima e falar, vai nessa tua força, o Senhor é contigo. Nós olhamos na Bíblia, Neemias, quando ele vai reconstruir os muros de Jerusalém, aparece a tríade maligna, Gesem, Sambalate e Tobias, e os 3 se diziam amigos dele, mas eram amigos para puxar o tapete e matar ele. Armaram, arquitetaram várias vezes para matar ele.
mas Deus livrou ele de tudo isso. Eu quero dizer que você também vai ter livramento da parte do Senhor, amém? E última coisa, Filipenses, coloca para mim Filipenses 4, 8, 6, põe o 6, 4, 6. E essa é a palavra para encerrarmos. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não esteja inquieto por coronavírus, não esteja inquieto por chikungunya, não esteja inquieto por nada, meu, dengue, nada. Entenda uma coisa, no reino animal, se você sente medo, o cachorro, ele sabe que você está com medo, sim ou não? O mosquito também. Ele sabe que você está com medo. Vai picar você se você ficar com medo. Então fala para o seu irmão, não temas, crê somente. Mosquito nenhum vai picar você, meu irmão. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. Próximo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O próximo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Fake news é verdadeiro? Tudo que você vê na televisão é verdadeiro? É o que ele quer que você acredite. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, você está pensando nisso? Pergunta para o seu irmão, você está pensando nisso? No que você está pensando, meu irmão? Faz assim, ó. Você lembra desse tempo? Quem é mais de 50 aí sabe disso que eu estou falando assim. Para você mudar o canal, você ia na televisão e girava. Hoje é no controle remoto, então vamos fazer assim, porque os jovens não vão saber. Então faz assim, né? Muda de canal. Fala para o seu irmão, muda de canal. Fala para o seu irmão, muda de canal, meu irmão. Comece a pensar nas coisas lá de cima. Comece a pensar em tudo que é bom. E eu quero te dizer uma coisa: praga alguma chegará à tua casa. Amém. Se coloque em pé.